Pessoal, vamos falar então sobre o ferromagnetismo, certo? Bom, na verdade o campo magnético, como a gente já estudou, ele é produzido por cargas elétricas em movimento. No caso no nível atômico, né, se nós temos átomos, um núcleo com prótons, né, cargas positivas, né, e ao redor desse núcleo nós temos elétrons. Então o elétron ele faz uma órbita, né, ao redor do átomo, certo? Vamos supor que o elétron tá girando nessa direção aqui, né, com a velocidade. Então a carga negativa, o elétron, né? Bom, é claro que isso não é uma corrente elétrica no sentido de ter um fluxo de elétrons, né? O fluxo de elétrons ele está na banda de condução, né? Viaja por dentro do material, né? Aqui no caso é o movimento do elétron ao redor do núcleo, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode imaginar como se fosse uma espira, né? Microscópica, né? Na verdade, uma corrente na direção, que seria o fluxo positivo, na direção contrária do movimento do elétron, né? E faria um campo magnético, né? Claro, né? Nesse caso aqui, por exemplo, seria um campo semelhante ao campo criado por uma espira, né? Então, seria um campo magnético, né? Faria linhas de fluxo, né? E a gente teria um campo magnético aqui. Claro que ele teria uma direção preponderante, né? Perpendicular ao plano do seu spin, né? Bom, aqui eu coloquei a direção aqui está errada, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte: colocar o elétron, colocar a velocidade na outra direção, então, pronto, aqui, ó. Direção, a velocidade do elétron para lá, né? O elétron girando para lá, como se fosse uma corrente positiva para cá, né? E ficou tudo certo. Com a regra da mão direita a gente tem esse campo magnético. Bom, na maioria dos materiais, a soma dos campos magnéticos criados pelo spin ou dos elétrons, que seria essa rotação ao redor do núcleo, se anula, né? Mas nos materiais, em alguns materiais, esse campo não se anula, né? E aí acaba tendo um campo resultante, né? Dentro do próprio material devido ao spin dos elétrons. Mais do que isso, na verdade, se verificou, na verdade, um cientista chamado Weiss, em 1906, percebeu que os materiais, eles têm dentro deles, materiais ferromagnéticos, os ímãs também, se a gente fizer uma fotografia, uma microfotografia, pequenos grãos, né, ou unidades, vamos dizer assim, né, e esse grão, na verdade, a gente ia perceber que esse material, ele, no fundo, ele tem uma granulometria lá dentro, certo? Então, se a gente tirar uma amostra do material ferromagnético, eu posso observar esses grãos, né? Grãos ou ímãs elementares, ou também conhecidos como domínios de Weiss. Domínios de Weiss. Certo? Então, se eu for analisar um domínio desse, no fundo, ele tem um campo próprio, certo? E ele acaba, então, produzindo linhas de força, linhas de fluxo, né? Semelhante ao de um solenoide, bem semelhante ao de um solenoide, certo? Com uma direção preponderante do campo, né? Então a gente pode
poderia, por exemplo, representar nesse caso aqui, o campo produzido por esse domínio device nessa direção. Acontece que, em geral, eles estão orientados de forma randômica, cada domíniozinho desse orientado numa direção, certo? Bom, os materiais ferromagnéticos, eles se caracterizam por ter pouco atrito entre as paredes dos domínios. Tá? Isso indica que se houver um campo externo, esses domínios devices, o fluxo, né, e daí o próprio domínio, se alinha com esse campo externo e rotaciona, né, devido a essa facilidade de ele girar pelo fato de não haver atrito entre os domínios. No caso dos ímãs permanentes, há muito atrito entre os domínios device, né, ou ímãs elementares, certo? Dentro de um domínio desse, pessoal, pode haver, dentro de um domínio device desse, pode haver 10 na 16 átomos, certo? Em torno, né? De 10 a 16 átomos. E as dimensões, né? De 1 milímetro até o contrário. De 1 micrômetro, 10 a menos 6 metros, né? Até 1 milímetro. Certo? Dependendo do material, né? É formado. Então, eles, em princípio, estão orientados de maneira randômica, né, de maneira aleatória, o que daria um campo nulo. Né? Mas se for aplicado um campo externo, a tendência é eles se orientarem, certo? E ficarem alinhados. Né? Por exemplo, se eu colocar um campo externo forte aqui, né? Um campo magnético H forte, né? O que acontece? Eles acabam se orientando na direção desse campo externo. Né? Eles acabam se orientando todos na direção do campo externo. Né? Por isso o material mole. Né? Bom, se eu inverter a direção do campo externo, eles rotacionam né? E invertem também a direção do campo produzido por eles. Né? Então, na verdade, quando acontece isso, vocês veem que aumenta a indução total, né? Porque tem um campo externo que excita o material, os domínios device se orientam e acaba resultando numa indução B bem grande. Por isso que a permeabilidade dos meios ferromagnéticos é bem alta, certo? Bom, vamos fazer uma experiência agora com o meio ferromagnético para obter o que a gente chama de curva BH de material ferromagnético, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma fonte de corrente contínua, tá? Vou colocar um resistor aqui para limitar a corrente, estou colocando uma bateria aqui, certo? E vou chamar essa fonte de fonte 1. Tá? Aqui tem um resistor R e aqui eu tenho um certo número de espiras. Né? Então, aqui eu tenho um circuito magnético elementar, a gente vai estudar mais depois os circuitos magnéticos, né? E chama toroide, é um toroide isso aqui, né? Aqui eu teria a corrente I.
uma corrente I que eu vou dizer que é uma corrente I positiva, certo? E aqui eu tenho um certo número de espiras, né? Então, eu vou usar a lei de Ampère, tá? Aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho aqui um material ferromagnético, aqui eu tenho um material ferromagnético com uma permeabilidade μ bem elevada, certo? É claro que se eu tivesse um solenoide aqui, a gente já viu, né, o fluxo ele se espalha em todas as direções. A gente calculou com a lei de Biot-Savart bem no centro, né, e com o cálculo de campos, os elementos finitos, a gente também mostrou como é que fica a distribuição e comparou com Biot-Savart. Só que agora eu não tenho um solenoide, eu tenho uma bobina, né, um circuito magnético de um toroide, né? Isso aqui é um toroide, né, pessoal? Então, eu vou supor que esse toroide aqui, ele tem uma seção transversal aqui, ó, também, tá? Uma seção transversal, eu vou chamar, podemos chamar S do toroide, né? ST, certo? E vamos supor que o toroide tem um raio R, que ele tem um raio R aqui, né? Eu posso dizer que bem no meio dele, se eu quiser, eu calculo o comprimento, né? O comprimento desse toroide, que eu vou chamar L, né? Na verdade, aqui vai ser exatamente 2 pi Rzão, né? Então, uma linha passando bem pelo meio do toroide. É claro que o campo magnético aqui, pessoal, ele tende a ser bem uniforme e passar por dentro do toroide, já que não há nenhum entreferro aqui, né? A permeabilidade μ do material do toroide, que é ferro magnético, é muito maior que μ0. Então, o campo magnético vai passar todo por dentro do toroide, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular quanto que vale esse campo magnético, tá? Então, eu vou usar a lei de Ampère. Para usar a lei de Ampère, eu tenho que escolher um caminho de circulação, um L de S. Eu vou escolher, claro, esse caminho bem aqui no meio, L de S, né? Desculpa, L de S. A corrente aqui está nessa direção, né? Então o campo está para cima. Então eu vou fazer um DL nessa direção da lei de Ampère, né? Na mesma direção do H, que está dentro desse meio aqui, certo? Poderia chamar de H do ferro aqui, né? Ou simplesmente H, certo? Que aqui é o material ferromagnético, né? Esse HF eu vou chamar simplesmente de H, a gente já sabe que é o H aqui dentro do toroide. Bom, como o toroide ele tem uma seção transversal constante, vai ter um fluxo constante passando aqui por dentro, se eu divido o fluxo pela área do toroide, ST, vai dar uma indução também constante, certo? Então, não tem por que o campo magnético ser diferente de um ponto para o outro dessa linha circular. Note que a linha, o caminho LDS, é igual ao de um condutor retilíneo no vácuo, né? Seria o mesmo, o campo é constante e igual em todos os pontos, mas a maneira de produzir esse campo é totalmente diferente. Não tem um condutor aqui no meio, tem uma bobina, né? E o campo faz essa forma por causa do toroide, né? Que possibilitou um caminho para o fluxo circular, já que a permeabilidade dele é muito maior do que a permeabilidade do ar, que está aqui no interior do, né? Todo o resto do espaço onde não há o ferro do toroide, certo? Bom, se a gente usar a lei de Ampère nesse caminho aqui, integral fechada de H escalar dl, no caminho L de S igual a NI. Note que o S, pessoal, aqui é lá do teorema de Stokes, né? É a área que está dentro do caminho. Então, é toda essa área aqui, ó, interna do caminho LDS, né? Não tem nada a ver com a seção ST do toroide. Por isso que eu botei o Tzinho de toroide para justamente diferenciar dessa área, né?
O que é importante dessa área é que a gente tem que ir lá do Teorema de Stokes, da equação rotacional igual a J de Maxwell. A gente faz fluxo dos dois lados, né? De um lado, usa o Teorema de Stokes, vira a lei de Ampère, né? Circulação de HDL. No outro, a integral do J vira a corrente, né? Então, essa corrente que está aqui, NI, é a corrente que está dentro dessa área, né? Bom, a corrente aqui, a gente vê que ela está entrando aqui na área, né? Tem, ó, I, né? Está entrando nessa área, então, N vezes I, certo, pessoal? Bom, o H é constante ao longo do caminho, né? E o H e o DL são colineares, eu posso dizer que o H é paralelo ao DL, tá? Eu também posso dizer que o H ele é constante ao longo do caminho L de S, ele não varia ao longo do caminho L de S. Bom, se o H é paralelo ao DL, o produto escalar dá produto simples, né? Então ali a gente pode fazer já integral fechada, módulo, né? H, DL, cosseno de θ. No θ é zero, porque os dois, né, eu escolhi uma linha de fluxo, eu escolhi um caminho L de S igualzinho à linha de fluxo do campo, né? Igual a NI. Bom, como o H é constante, né, ao longo do caminho, ele não varia com o caminho, ele é igual a qualquer ponto do caminho, né, claro. Então eu posso tirar ele para fora da integral, né? E a integral de todos os dlzinho vai dar o comprimento L, que é 2πr, certo? Então, aqui a gente tem o H sair para fora, porque ele é constante, né? Constante ao longo do caminho, né? A integral do dl é o L, né? Então, o H nesse caso fica igual a NI sobre L, certo? Eu coloquei aqui uma bateria de corrente contínua, um resistorzinho para controlar a corrente, porque como isso aqui é corrente contínua, não tem força eletromotriz induzida, a lei de Faraday-Lenz, não existe aqui uma oposição à força eletromotriz induzida. Se eu não colocar esse resistor aqui, eu ia queimar, né? Ia ser um curto-circuito. Ou poderia colocar aqui uma fonte de corrente controlada também, né? Certo? O fato é que eu posso medir essa corrente aqui, colocando um amperímetro aqui, nessa fonte, e medindo a corrente eu sei exatamente quanto é que vale o H, certo? Bom, eu posso usar um sensor, colocar um sensor para medir a indução B e aumentando a corrente aos poucos e medindo a indução. Com o valor da corrente é só fazer NI sobre L e eu tenho H, né? Note que o H aqui, ó, N é a dimensional, I é ampere, ampere sobre por metro. Tá? Apesar dessa fórmula ser igual à fórmula do campo no solenoide, o problema é totalmente diferente, né? O L do solenoide lá é só o comprimento da bobina e a gente tem só ar, né? Aqui o L é o comprimento de todo o toroide, né? E vai dar o campo H realmente no centro do toroide, certo, pessoal? Bom, a indução, como eu vinha falando, se eu colocar um condutor aqui, ó, também posso fazer o seguinte, se faz muito isso, colocar uma bobinazinha aqui, certo? E com o fluxo, eu sei a área da bobina, com o fluxo aqui, eu consigo saber a indução, mas isso daí eu teria que fazer a fonte aqui variar, ser alternada, certo? Né? E com o fluxo e com a área, daí eu conseguiria saber o valor da indução, certo? Na área dessa espira, né? Na verdade, eu poderia integrar, no caso aqui, a indução e achar, integrar
a fé induzida e achar a indução, certo? Mas isso teria que ser feito daí em corrente alternada, certo? Vamos supor que eu tenho um sensor aqui, então que eu consigo medir o B direto, né? E o H, como é que eu faço? Tudo bem, o B eu meço com sensor, ou eu faço em corrente alternada, que não é o caso aqui, integro a FEM e acho o fluxo, né? Bom, como é que seria de integrar a FEM se fosse em corrente alternada, né? A gente viu que o U, né, é dφ dt, né? Então, φ vai ser igual a integral de U dt. Então, se eu medir a força eletromotriz aqui, nos terminais dessa espira, né, eu poderia, integrando ela no tempo, achar o fluxo, né? E com a área, né, a indução seria simplesmente o fluxo dividido pela seção do toroide, né? Então, existe um equipamento que faz isso, que chama quadro de Epstein, trabalha com corrente alternada. Tá? Mas aqui a gente vai fazer um experimento pensando em corrente contínua, certo? E aí vamos imaginar que realmente a gente tem um sensor ali que a gente pode medir o B diretamente. E o H é simples, é só a gente medir a corrente. Aumentando a corrente, eu tenho o N, tenho o L, que é o comprimento do circuito magnético do toroide, e tenho o número de espiras do toroide. Né? Então, medindo a corrente, eu sei quanto é que vale o H. Certo? Então, nós vamos agora obter a curva BH do material desse toroide. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Aumentando essa fonte azul, né, é uma fonte variável de corrente contínua com um resistorzinho para limitar a corrente, eu fecho então, eu vou fechar aqui a chave da fonte azul, certo? Bom, vou fazer assim, ó. Vou fechar a fonte azul. Fechei. Então a corrente agora começa a circular por aqui, uma corrente positiva, faz um campo magnético, rega da mão direita, né? Estacionado de H igual a J, para cá. Um campo positivo H. Né? Para lá, certo? Então, eu vou aumentando a corrente e vai aumentando o campo H. Note o seguinte, pessoal, no começo, quando a corrente é igual a zero, imagine que os domínios de Weiss estão todos desalinhados. Então, vou desenhar alguns domínios aqui só, certo? Vou colocar uns 4 domínios aqui. Tá? E imagine que eles estão de tal maneira randômica aqui, organizados, que o campo resultante do material é nulo. Então, quando eu estou com a fonte azul ligada, mas com corrente zero. Quando a corrente é zero, o H é igual a zero e o B também é igual a zero. Nós estamos bem no centro aqui, certo? Da curva. Aí eu começo a aumentar a tensão da fonte, começa a circular a corrente, começa a aumentar o H. Bom, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar o B também, certo? Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Vai começar a aumentar o B também. Certo? Bom, depois de um certo ponto, o B já não aumenta mais, começa a saturar. Certo? O que acontece aqui? Eu comecei a aumentar a corrente, fui aumentando o H. E eu estou medindo o B, tá lembrando? Bom, à medida que eu aumento o H, os meus domínios de Weiss começam a se orientar. Certo? Vai chegar num certo ponto que eu vou aumentar tanto o H que todos os domínios já estão orientados. Tá? Então, numa posição intermediária, eles estão orientados na direção do H positivo, mas ainda com
uma componente principal na direção do H, mas ainda não totalmente orientados, né? Quando eu começo a aumentar demais o H, chega um ponto que eles já estão todos orientados naquela direção, certo? Então, o que acontece? Não adianta mais aumentar o H. O material não tem mais o que dar, né? Todos os domínios iguais dele já estão orientados exatamente na direção do H positivo, né? Então, aqui eu fiz como se fosse um zoom dessa região aqui, né, pessoal? Então, em 0, os domínios iguais estão desorientados. Depois eu começo a aumentar o H, eles começam a se orientar, aumentando o B. Depois eu começo a aumentar o H e o B já não aumenta mais, certo? Ou seja, um ΔH aqui gera um ΔB pequenininho, né? Por quê? Porque todos os domínios elementares já estão orientados. Eu vou, para ajudar aqui na explicação, acho que eu vou desenhar um outro, fazer um outro desse aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, acho que dá. Certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Uma coisa importante aqui, pessoal. Eu não posso ficar aumentando a corrente, depois diminuindo, aumentando e diminuindo. Isso ia criar um zigue-zague aqui na curva, conhecido como laços menores de histerese. Certo? Eu tenho que aumentar constantemente a tensão dessa fonte, aumentar constantemente a corrente e o H, e medindo B. Certo? Bom, ele começou a saturar, né? Uma variação aqui do H já não repercute aqui a mesma variação do B. Certo? Eu poderia fazer assim, ó. Vamos supor que nessa região aqui, ó, eu tivesse uma certa variação do H, um ΔH. Note que aqui, que a gente chama de região linear, eu teria um ΔB grande, certo? Agora, nessa região aqui, que seria a região de saturação, aqui na verdade ela pode até, meu desenho não ficou tão bom, eu vou melhorar um pouco isso, a gente vai ver depois. Quando começa a saturar o material, essa curva rapidamente ela tende a ficar quase paralela ao eixo X, ao eixo H, né? Então agora, imagine o seguinte, se eu pego esse mesmo ΔH, nessa região aqui, ó, o mesmo ΔH, mais ou menos aqui, ΔH, e tento ver aqui o que esse ΔH produziu lá no B. Então o H estava com esse valor, dava esse B. Agora o H com esse outro valor dá praticamente o mesmo B. Tá vendo? Então aqui o material saturou, né, pessoal? O ΔB ficou bem pequenininho. Eu aumentei a corrente, nessa região o B aumentou rapidamente. Então, nessa região linear, os ímãs, os domínios iguais estão se orientando e o B vai aumentando. Quando eles começam a ficar quase todos orientados, a curva, né, começa a tomar esse joelho e até que o H aumenta tanto que todos os domínios já estão orientados. Não adianta mais aumentar o H que o B já não aumenta, certo? Então, essa curva aqui também é conhecida como curva anisterética, ou curva sem esterese, tá? Curva BH sem esterese, tá, pessoal? Essa região aqui, ó, essa região aqui da curva é conhecida como região linear. E essa região aqui a gente chama de saturação. Então, quando a gente tenta colocar um campo magnético muito alto no material ferromagnético, chega uma hora que a gente aumenta o H, aumenta a corrente e a indução não aumenta mais, certo?
Na verdade, se a gente fosse desenhar a curva da permeabilidade em função do H, nesse caso, tá? Posso fazer ela pequenininha aqui, ó. Se eu fosse fazer a curva do μ, o μ é B sobre H, né? μ em função do H, tá? Eu ia ter o seguinte, no começo eu vou dividindo o B pelo H e vai dando mais ou menos uma constante, essa reta aqui, ó. Certo? Depois eu começo a aumentar o H, o B já não aumenta mais. Eu aumento o H, o B já não aumenta mais. Então, o μ, que é dividindo um pelo outro, né? O μ começa a diminuir, né? Chega uma hora que o material satura tanto, que todos os domínios de vagem estão saturados, que um ΔH que eu coloque aqui vai produzir um ΔB proporcional a μ0. Então, ΔH, não o H absoluto, mas o ΔH, uma variação do H que eu coloque aqui, vai produzir um ΔB proporcional a μ0, como se fosse A. Na verdade, todos os domínios de vagem já estão orientados, né? Então não tem mais o que fazer. Eu vou aumentar a corrente, o campo aumenta, aumenta. Mas, e a indução? Só que vai aumentar como proporcional a μ0, esse aumento que ele vai ter, que é nessa região aqui de saturação, certo, pessoal? Então, vocês notem aqui que, na verdade, a minha permeabilidade, μ, no fundo, pessoal, a gente fez pequenininho aqui a curva, né? No fundo, ela vai ser uma função, né? O μ, ela vai ser uma função de H, né? E como é que eu calculo o μ? Eu faço μ igual ao B dividido por H. B igual a μh, μ igual a B sobre H. Então, em cada ponto da curva, eu pego o P e divido pelo H. Pego o B e divido pelo H, vou vendo quanto é que dá o μ. A gente vê, claro, quando ele satura, o H aumenta, o B não aumenta mais, o μ diminui. Certo, pessoal? Então, essa característica aqui do μ ser uma função do H, que é o campo, é o que faz os problemas com o eletromagnetismo serem não lineares, né? Justamente por causa da curva BH. Então, tanto faz a gente usar a curva BH como a curva μH, vai aparecer o mesmo fenômeno de saturação, né? É mais comum, na hora de resolver os problemas, a gente usar a curva BH, né? E a curva que os fabricantes de materiais ferromagnéticos produzem também são essa curva BH, certo? Então, essa curva azulzinha aqui, a gente chama de curva anisterética, curva sem esterese, certo? Então, essa curva aqui, vou colocar aqui, ó, fazer outra curva anisterética, né? Ou sem esterese. Sem esterese, né? Esterese. Certo? Sem esterese. Bom, vamos fazer melhor aqui, ficou muito apertadinho ali, pessoal. Pronto. Né? Bom, agora a gente chegou lá no máximo da curva, tá? O que a gente faz agora? A gente vai começar a diminuir essa tensão dessa fonte, ainda produzindo uma corrente positiva, certo? Mas a gente vai começar a diminuir a corrente da fonte, tá? Eu vou aqui antes desenhar uns domínios de Weiss para facilitar esses mesmos aqui, né? Que é dessa região aqui, né? Que eu estou avaliando. Mas claro que isso vai acontecer ao longo de todo o toroide, né? Então, né? Então aqui a gente podia dizer que isso aqui seria um ponto 1, bem aqui, né? Depois um ponto 2 intermediário aqui, né? Vamos anotar aqui com os númerozinhos, acho que fica mais fácil daí, ó. Aqui seria o ponto 1, né? O 2
que o B está aumentando e o H aumentando e o B vai aumentando, ele começa a se orientar, mas não está totalmente orientado ainda, essa região 2 aqui, certo? E daí, quando ocorre a saturação, é a região 3, aqui, ó, né? Região 3 é quando ocorre a saturação, certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, a fonte estava aumentando ali positivamente, sempre subindo aqui, ó, sempre subindo, certo? Agora eu vou começar a diminuir a tensão, essa corrente começa a diminuir. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Vou tentar desenhar aqui, tá? Eu vou diminuindo a corrente, só que na volta, na verdade, para o mesmo H eu tenho um B maior. Acontece o seguinte, eu fui orientando os domínios de Weiss. Quando eu começo a diminuir a corrente, por causa do atrito entre os domínios, no mesmo valor de H, ele não volta para a mesma posição, ele acaba ficando ainda meio orientado. Certo, pessoal? Então, quando eu chegar num H igual a zero, ou seja, com corrente zero, né? Então aqui ele ia ficar um pouquinho na posição, vamos colocar aqui essa posição, a posição 3, né? Agora voltando, vamos chamar esse aqui de posição 4, estaria na região intermediária aqui, certo? Ele estaria ainda com um campo para lá, mas não totalmente, né, na mesma, note que o campo resultante é na mesma direção, né? Fica aqui difícil, não está totalmente orientado como na saturação, mas está um campo um pouco maior do que na situação 2, certo? Quando ele estava aumentando, né? Um campo um pouco maior. Aí eu zero a corrente, aí que vem um fenômeno bem interessante. Eu zero a corrente, faço a corrente igual a zero. E daí eu vou medir aqui, ó, e ele ainda tem um pequeno magnetismo residual, não é grande, certo? Mas ainda há um pequeno magnetismo residual. Ele tende a se desorientar, mas ainda com uma pequena indução na direção positiva do H, certo? Essa indução que aparece aqui, né, seria nessa posição aqui, ó, na posição 5, né? Essa indução aqui a gente chama de indução remanente, BR. Né? Então, vou escrever aqui, ó, BR. Certo? Ou seja, o material ele ficou com campo, ele ficou magnetizado, né? Por causa justamente do atrito dos domínios de Weiss. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, eu vou abrir a fonte azul, essa aqui, e vou fechar a fonte vermelha. Note que agora, pessoal, a fonte está invertida, a corrente vai ser negativa. Com a corrente negativa, né, é claro que o H vai estar na direção contrária desse H aqui em azul. Né? O H agora vai ficar na direção contrária. Né? Então até eu acho que é bom desenhar aqui, né? Vou fazer pontilhado aqui, ó. Um H. Campo magnético H negativo. E aqui, né? Até agora, aqui esse H para nós é um H positivo, produzido pela corrente positiva. Quando a corrente é positiva, a azulzinha ela faz o campo azul. Quando ela zera, não tem campo H nenhum, é o caso da origem. E quando eu volto, aparece a indução remanente, né, pessoal? É importante aqui a gente frisar que essa indução remanente é mais, né? Mais BR. Mais BR. Certo? Bom, agora eu vou usar a fonte vermelha, a corrente vai ser negativa, vai fazer um H negativo, certo? Então eu vou continuar desenhando a curva agora com a cor vermelha, porque a fonte que está fazendo é essa fonte em vermelho, certo? Note que o H agora vai ser negativo,
né? O que acontece? Um campo negativo, ele vai começar a estar na direção contrária, né? Na direção contrária, né? Um campo negativo estaria para cá, ó, né? E ele vai tender a zerar esse magnetismo residual ou essa indução remanente BR, certo? Então eu começo a aumentar a corrente negativamente. O que acontece com a indução? Ela vai tendendo a zero. Vou tentar desenhar aqui, tá, pessoal? Mais ou menos aqui, ó. Certo? Vamos só escrever aqui o BR, indução remanente. Certo? Bom, eu vou então agora aumentando a corrente no sentido contrário, chega uma hora que eu consigo que os domínios de Weiss fiquem na posição randômica, certo? Ou seja, com indução nula, né? Só que para fazer isso eu tive que aplicar uma corrente negativa aqui, né? Por causa do magnetismo residual. Então, quando eu chego nessa posição aqui, ó, eu tenho um campo negativo, menos HC, que a gente chama de campo coercitivo. É aquele campo negativo que eu coloquei, com a corrente negativa, para poder desmagnetizar o material, né? Que havia sido magnetizado com a fonte azul. Então eu começo agora a diminuir a corrente, coloco uma corrente negativa, até que no eixo Y, no eixo da indução, eu chego na indução zero, estão vendo? Né? Bom, agora se eu continuar aumentando a corrente negativa, os domínios de Weiss, eu vou desenhar aqui para não ficar confuso, né? Mas aí os domínios vão se orientar na direção contrária, né, pessoal? Vão se orientar todos na outra direção e vai acontecer o processo de saturação também na outra direção, certo? Então, continuando aumentando aqui a fonte, vou tentar desenhar aqui, tá, pessoal? Vai acontecer o processo de saturação, certo? Aí depois eu começo a diminuir essa corrente, ela negativa ainda, começo a diminuir, né? E aí vai aparecer um fenômeno de magnetismo residual, porque como eu comecei a diminuir agora essa corrente negativa, chega uma hora que eu tiro a corrente, né? O H zero, só que agora eu vou ter um magnetismo residual, uma indução remanente na direção contrária, negativamente, certo? Então aqui vai aparecer um menos o BR, certo? Aí eu faço o seguinte, desligo a fonte negativa, porque eu zerei a corrente aqui agora, né? Desligo a fonte negativa, que está produzindo uma corrente negativa, e ligo novamente a fontezinha com corrente positiva. Né? Bom, ele está com magnetismo residual na direção contrária, né? Na direção negativa. Agora eu começo a colocar um H positivo de novo. Né? Então esse H positivo vai desmagnetizar, né? Ele vai desmagnetizar o material. Qual o H que eu preciso aqui, pessoal? Um mais, nesse caso vai ser um mais HC, né? Um campo positivo para tirar o magnetismo residual, ao contrário que a fonte negativa tinha imposto, né? E se eu continuar agora aqui, a indução está nula, se eu continuar aumentando, eu vou ter daí um processo de saturação de novo, certo? Vamos apagar aqui para ficar melhor. O processo de saturação de novo, só que agora claro, considerando o que a gente chama de esterese, né? Então aqui eu teria mais o HC, o campo coercitivo, né?
Então, note que se essa fonte aqui for uma fonte de corrente alternada, o campo vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. E ele tem que percorrer esse laço, né, que a gente chama laço de esterese, ou curva BH, considerando a esterese. Certo? Esse laço de esterese, né? Então, laço de esterese. Uma coisa interessante do laço de esterese é que a área desse laço, certo? Se eu considerar a área, tá? A área desse laço de esterese, ela é Joule por metro cúbico, certo? É uma densidade de energia, né? Pode chamar de um ômega, densidade de energia. Se eu multiplicar essa área pelo volume de material, por exemplo, eu vou ter joule. E se eu multiplicar pela frequência, eu vou ter watts, né? E eu vou poder saber qual a potência em watts que eu estou gastando para ficar percorrendo esse círculo, esse laço de esterese, ou seja, para ficar fazendo o campo magnético ficar numa direção e na outra, numa direção e na outra. O que acontece? O atrito entre os domínios produz calor, né? Esse calor aquece o material ferromagnético. Esse aquecimento a gente chama de perdas por esterese, né? Então, devido ao atrito nos domínios, aparece esse calor, que está associado com a esterese, né? E a gente pode determinar essas perdas através da área do laço de esterese. Note que, no caso do material ferromagnético, essa área é bem magrinha, tá, pessoal? Ela é muito magrinha porque o material ferromagnético é um material mole, é um material que a gente quer ficar invertendo o campo o tempo todo. A gente precisa disso no transformador, por exemplo, que é corrente alternada. A gente quer que o campo inverta o tempo todo, então por isso o material mole, né? E os fabricantes, eles tentam fazer materiais cuja a curva sem esterese e a curva com esterese, que seria o laço, fiquem praticamente a mesma, né? Para que o material não tenha perdas, não aqueça, né? Porque senão isso vai diminuir a eficiência energética do material, certo? Então, um aço de transformador, por exemplo, né, o ideal é que as perdas por esterese sejam bem baixinhas, né? Normalmente, quando a gente vai fazer alguma análise, a gente considera a curva com a saturação, a curva anisterética, né? Sem considerar a esterese. Note que aqui eu fiz só a curva anisterética só para o lado positivo, mas a gente poderia fazer também para o lado negativo, uma vez que se o campo se inverter ou desconsiderar a esterese, ela vai percorrer o caminho aqui no meio, né? Faria um caminho mais ou menos assim, né? Seria a curva, né? A anisterética vai ter a saturação nos dois lados, claro, né? Na hora que eu inverto o campo, todos os domínios já estão orientados, não há mais o que fazer, eu aumento o H, não aumenta mais o B. Certo? Então, isso é um material ferromagnético, né? Agora, no caso de um ímã, um ímã é um material que ele é magnetizado normalmente no magnetizador, né? E a gente faz o seguinte, a gente vai aumentando a corrente do ímã, né? Aumenta a corrente do magnetizador, tá? Coloca uma baita corrente, satura, certo? Satura. E depois, imagine que aquele toroide inteiro fosse feito de ímã, por exemplo, um material, eu quero fazer um ímã daí, né? E agora eu quero, bom, apesar do nosso circuito ser um toroide, pessoal, porque facilitou o cálculo do H, né? Pode ter outras formas, né? Existem outras topologias de teste. Essa daqui eu fiz bem teórico, com toroide, que é a maneira mais fácil de a gente calcular o H, tá? No quadro de Epstein, por exemplo, esse circuito magnético aqui ele é quadrado, né? E o ensaio é feito em corrente alternada. Bom,
No caso do ímã, a gente magnetiza, certo? Quando eu começo a diminuir a corrente da fonte positiva, da fonte azul, o que acontece? Começa a diminuir a corrente e o ímã ele tem muito atrito entre os domínios. Então eu zero a corrente, certo? E ele fica com magnetismo residual, com uma indução remanente, um BR bem alto, né? Fica com um BR aqui bem alto, certo? Bom, para eu tirar esse BR, eu precisaria colocar, pessoal, uma HC bem grande também, certo? Menos HC, né? Menos HC. Bem grande, certo? Então aqui, bom, o que acontece? Se a gente magnetiza o ímã, a gente não vai ficar colocando o campo positivo, negativo, magnetizando, desmagnetizando o ímã, porque a gente vai gastar uma energia absurda para fazer isso. Porque o atrito entre os domínios elementares, entre os domínios divisores do ímã é muito grande. Então a gente coloca em geral o ímã no magnetizador, um circuito com uma bobina, com uma corrente bem alta, em geral pulsos de corrente, que orienta os domínios divisores todos numa direção, a gente tira ele de lá. Certo? Então, normalmente no magnetizador vai estar aqui no primeiro quadrante, depois a corrente, claro, ela é retirada, né? Na verdade, normalmente é um pulso de corrente. E se eu fosse fazer o ciclo todo de esterese, claro que ia dar um laço de esterese bem gordo, né? Então, o laço do ímã permanente é bem gordo, certo? Acontece que quando a gente coloca o ímã, tira do magnetizador e coloca no circuito magnético, o ímã ele vai ter que respeitar essa curva BH, que é a característica entre o B e o H dele, né? Então aqui eu vou fazer assim, eu vou chamar de B do ímã, H do ímã, certo? O ímã trabalha normalmente nessa região aqui, pessoal. Ó. O ímã trabalha normalmente nessa região aqui, do segundo quadrante, certo? O ponto de operação dele normalmente é por aqui assim, ó. Tá? Na verdade, se a gente der um curto-circuito magnético no ímã, colocar o ímã no circuito com ferro, né? Ele fica exatamente em cima do BR, fica com H do ímã igual a zero, o BR que o fabricante dá para ele. Se a gente colocar um entreferro, ele começa a diminuir aqui um pouco o BR, trabalhar com H negativo, certo? Então, quando a gente tira o ímã do circuito magnético, do magnetizador e coloca no circuito magnético, ele vai trabalhar nessa região aqui, certo? Então, normalmente o ponto de operação do ímã é esse aqui, ó. Nós vamos fazer problemas, resolver problemas, a gente vai ver o seguinte, que o ponto de operação vai dar, em geral, um B do ímã real que está acontecendo nele um pouco menor que o BR, vamos supor que o BR seja 1 Tesla, isso aqui vai dar 0,8, 0,9, tá? E um H do ímã também negativo, certo? Aqui vai dar em torno de 20 mil amperes, 20 quiloamperes, 100 quiloamperes, 200 quiloamperes. Vai depender da situação e do ímã. Tá? Normalmente o HC aqui, se for um ímã, a gente já vai falar agora sobre isso, terras raras, neodímio e ferro-boro, esse HC é bem alto, em torno de 1 mega ampere por metro, certo? Ou seja, 1000 quiloamperes por metro. Então, normalmente ele trabalha aqui com até uns 200, vai depender do circuito magnético do ímã, né? Negativo, quiloamperes por metro. Então, a gente não pode fazer isso descer muito, tem que tomar cuidado na hora que faz o projeto de uma máquina, de um dispositivo, porque depois corre o risco de o ímã não voltar à sua magnetização remanente original que o magnetizador produziu. E aí a gente perde a imantação do ímã, né? Bom, quais são as formas de desmagnetizar o ímã?
calor, a agitação térmica vai fazer com que diminua o atrito nos domínios de Weiss e aí ele perde a indução remanente. Um campo magnético na direção contrária, claro, seria o menos HC aqui, vai desmagnetizar também. Uma outra coisa é batidas mecânicas, né? Então, motores a ímãs, né? A gente tem que tomar cuidado com a temperatura. Hoje em dia os ímãs suportam uma temperatura maior, mas se, no caso de uma sobretemperatura, o ímã pode perder a indução remanente. E aí não tem jeito, né? A gente teria que... não é como um motor que a gente rebobina o motor, né? O ímã, a gente teria que remagnetizar o ímã. E não tem como tu tirar o ímã do motor e colocar ele no magnetizador para fazer a magnetização novamente do ímã, certo? Como o ímã trabalha nessa região aqui, pessoal, a gente, apesar de cada ímã ter sua curva, matematicamente fica fácil da gente modelar o ímã. A gente faz assim, ó. A gente escreve uma equação para o ímã, B do ímã igual a μ0 H do ímã mais BR. Certo? Essa equação aqui, se eu fizer H do ímã igual a 0, o B do ímã igual a BR. Né? Esse ponto aqui. Ó. Certo? E se eu fizer o B do ímã igual a 0, o H do ímã vai ser menos o BR sobre μ0, que vai dar mais ou menos uns 1000 kA por metro, o que é o que normalmente os ímãs reais têm. Né? Então, essa equação aqui, ela funciona bem, tá? Para modelar o ímã, certo, pessoal? Eu vou até copiar ela aqui, ó. Certo? Então, quando a gente vai trabalhar com ímã num circuito magnético, por exemplo, a gente normalmente acaba tratando o ímã por uma equação da reta no segundo quadrante aqui, né? Por essa equação, certo? Aqui a gente tem mais BR, né? Beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês de alguns ímãs, ímã que a gente usa muito. Por exemplo, o ímã de ferrite, que é um ímã mais barato, ele tem o BR, mais ou menos, pessoal, aproximadamente, tá? 0,4 Tesla, aproximadamente, vai depender do tipo de ferrite, certo? E o HC, que seria o campo coercitivo, né? Aqui eu tenho menos HC, o campo necessário para desmagnetizar o ímã, né? No caso do ferrite, em torno de uns de 180 a 280, tá? Então, vou colocar assim, ó. Vamos apagar aqui. Um HC entre 180 kA por metro e 280 kA por metro. Certo? Bom, isso aqui seria o caso do ferrite, né? Vou fazer assim, ó. Um outro ímã que a gente usa muito, que é o ímã de neodímio e ferro-boro, são ímãs mais caros, são chamados ímãs terras raras, tá, pessoal? E a indução remanente, BR, vai depender muito do ímã, mas do fabricante, né? Em torno de 1,3 Tesla, certo? 1,2, 1,3 Tesla, tá? E o campo coercitivo, pessoal,
entre 950 e 1.350 kA por metro, né? Quase aquele valor que eu falei para vocês ali, né, de 1.000 kA por metro, tá? Existe também um outro ímã, esses ímãs são mais caros, mas tem uma densidade de energia muito grande, porque note que uma indução remanente de 1.2 Tesla, né? Isso aqui já começa a saturar o ferro. Um outro ímã que também se usa muito é o ímã de samário cobalto. O ímã de samário cobalto ele tem uma indução aí em torno de 1 Tesla. Vai depender muito do ímã também, certo? E um HC, campo coercitivo, um pouco menor, entre 600 e 800. Tá, pessoal? Com essa equação aqui, ó, a gente colocando, vamos fazer um teste aqui, tá? Vamos supor que o ímã seja de neodímio ferro boro, certo? Então, se for um ímã de neodímio, eu poderia, ó, neodímio ferro boro. Eu vou escrever a equação assim, ó, B do ímã é igual a μ0 H do ímã mais BR. Note que não posso fazer B igual a μH, tá? Eu tenho que fazer B igual a μH mais BR, nesse caso, certo, pessoal? Vamos supor que o ímã de neodímio tenha uma indução remanente de 1.2, como eu coloquei aqui para vocês, 1.2, certo? Bom, o BR já está aqui, é 1.2, né? Ó, BR 1.2. Agora, quanto que seria o HC? O HC é quando o B do ímã é igual a zero. Se eu fizer o B do ímã igual a zero aqui, μ0 H do ímã, o H do ímã, na verdade, é o ponto em que o B é igual a zero, né? Se o B é igual a zero, H do ímã vai ser igual a HC, né? Então, aqui quanto que daria o HC, né? Ou seja, o H do ímã naquele ponto ali, né? Então, o H do ímã, que seria igual ao campo coercitivo, daria menos 1,2 sobre μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, né? Então, se a gente fizer essa continha aí, pessoal, ponto 2 dividido por 4 vezes π vezes 7. Vai dar 956 kA por metro. Menos 956 kA por metro. Né? Vocês notem que está bem dentro do que foi colocado aqui, entre 950 e 1350, certo? Então, é uma aproximação muito boa, daí basta a gente colocar o valor da indução remanente, né, do ímã, e a gente consegue representar o ímã, né, num circuito magnético, tá? Por que aqui eu estou usando μ0 na equação do ímã? É que os ímãs, normalmente, eles têm uma indução, uma permeabilidade relativa muito próxima da do ar, tá? No caso do ferrite, tá? No caso do ferrite, por exemplo, é um pouquinho diferente. Ferrite também é 1,04, tá? A permeabilidade relativa dele é entre 1,04 e 1,2, quase 1. O neodímio ferro boro, 1,03 e 1,06, também muito próximo de 1, certo? E o samário cobalto também, tá? Então, na verdade, é estranho, né? Que a gente fala, pô, o ímã tem um campo tão forte, deveria ter uma permeabilidade alta, mas na verdade ele é como se fosse de ar realmente, né? Porque o que faz o campo dele é
é a indução remanente, são os domínios de Weiss, né, em si, que vão fazer esse campo bem alto. Né? Se a gente desmagnetizar ele, ele simplesmente vira um material comum, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a permeabilidade relativa do ímã é próxima da do ar, por isso que a gente usou μ0, tá? Um erro muito comum é na hora de modelar o ímã, a pessoa vai lá e coloca B do ímã igual a μ do ímã, H do ímã. Não, certo? Porque a equação do ímã não passa por zero aqui, ó, no ferro. Tá? O ímã vai trabalhar sempre no segundo quadrante, com o H negativo e com o B positivo. Nós vamos resolver depois circuitos magnéticos, tá, pessoal? E nós vamos perceber isso, tá bom? Obrigado, pessoal.